O Supremo Tribunal Federal deve realizar este mês 9 sessões plenárias, incluindo a de hoje. Na pauta, temas polêmicos, como a realização de operações policiais em comunidades no Rio de Janeiro, o comprovante, a exigência do comprovante de vacinação e também demissões em massa. Vamos ver os detalhes da pauta de fevereiro na reportagem de Fernanda Porto. O primeiro tema pautado para julgamento no plenário do STF é sobre a restrição de ações policiais durante o período de pandemia nas comunidades do Rio de Janeiro. O ministro Edson Fachin proibiu as operações em junho de 2020. A exceção é para casos extraordinários justificados por escrito e com cuidados excepcionais. Entidades da sociedade civil e Defensoria Pública pediram esclarecimentos sobre as situações em que pode haver essa exceção. O caso deve ser julgado nesta quarta-feira. Também estão previstos para esta semana o referendo sobre registro de estatuto das federações partidárias e a necessidade de negociação coletiva antes de demissão em massa, que teve repercussão geral reconhecida. Ou seja, a decisão do colegiado do Supremo irá ser referência para as ações que tramitam em todo o Brasil sobre essa matéria trabalhista. Na pauta deste mês, ainda estão previstos os julgamentos sobre prazo de 8 anos de inelegibilidade depois do cumprimento de pena para políticos condenados pela lei da ficha limpa, administração de compartilhamento de dados pelo governo federal, licença de 180 dias para servidores públicos na condição de pais solteiros, o questionamento da lei que permite que a União, estados e municípios requisitem bens e serviços de pessoas físicas e jurídicas em situação de calamidade pública ou epidemia, a permissão para municípios entregarem guias de arrecadação tributária sem ser exclusivamente pelos Correios, uma lei de São Paulo que obriga as empresas de serviços a sempre oferecerem novas promoções para clientes pré-existentes, uma lei de Pernambuco sobre serviços de telecomunicações, expressões contidas na lei de meia entrada e uma ação penal contra o deputado federal Silas Câmara, por suposto desvio de pagamento de funcionários do gabinete. Outro tema polêmico é a exigência do comprovante de vacinação para todas as pessoas que vêm do exterior para o Brasil. A cobrança foi determinada em decisão provisória do ministro Luiz Roberto Barroso e o plenário vai avaliar se referenda liminar. Esse julgamento está previsto para a semana que vem. E para detalhar mais a abertura do ano judiciário e também as pautas de julgamentos, eu converso agora com a consultora jurídica da TV Justiça, que já está conosco na tela, Gisele Reis. Olá, Gi, seja muito bem-vinda, boa tarde para você. Bom, queria que você começasse explicando para a gente a reabertura dos trabalhos. A gente, às vezes, popularmente usa esse termo, né? Mas, na verdade, o judiciário nunca parou de trabalhar, mesmo durante o período de recesso, né, Gi? O que significa na prática, a partir desta data? É recontagem de prazos? Isso, Rafaela, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Esse momento de sessão solene de abertura dos trabalhos, né, do ano judiciário, é uma sessão em que não ocorre julgamento, na maioria das vezes não acontece nenhum julgamento, como hoje nós tivemos apenas uma sessão solene, mas é um fato muito importante porque é um marco na abertura dos trabalhos do Poder Judiciário como um todo. Inclusive as demais cortes, elas acabam também fazendo uma sessão de abertura, mas apenas após a sessão solene oficial do Supremo Tribunal Federal. E como você falou, o Supremo Judiciário, ele está sempre em atividade, mesmo naqueles períodos de recesso em razão de Natal, Ano Novo, ou no caso dos tribunais superiores, aqui no Supremo Tribunal Federal, nós temos as férias forenses, que são em janeiro e julho, mas que também funcionam em regime de plantão. No entanto, a normalidade dos trabalhos, elas são retomadas a partir desse momento da sessão de abertura do ano judiciário. Então, nós estávamos aí durante o período de janeiro, num período de férias forenses, em que o tribunal estava trabalhando sobre o sistema de plantão judiciário,
mas isso agora é retomado de uma forma, né, normal, os trabalhos normalmente, todos os ministros retomam as suas atividades, não só o presidente que fica ali de plantão, né, ficava de plantão em janeiro, mas agora todos os ministros, lembrando que nesse período, em razão dessa situação excepcional da variante Ômicron aqui no Distrito Federal, o Supremo tem retomado suas atividades por meio de videoconferência. E isso significa que os prazos processuais voltam a correr, o funcionamento administrativo também volta a acontecer de uma maneira natural, sem ser em forma de plantão judiciário. Vamos falar um pouquinho de fevereiro agora. A gente já acompanhou ali na reportagem a expectativa para os casos que devem ser analisados pelo plenário. Eu vejo que ainda temos ali uma repercussão, assuntos relacionados à pandemia, né? E outros temas também, eleitorais e tal. O que você destaca? Eu vou pegar esse gancho do eleitoral que você acabou de mencionar, Rafaela. Nós estamos em ano eleitoral, então já temos ações no Supremo com essa temática, questionando alguns aspectos importantes em matéria eleitoral. E a gente sabe que a probabilidade desses temas ainda continuarem chegando no Supremo é grande. O Supremo sempre se destaca porque na guarda da Constituição a gente sabe que a questão eleitoral, o sistema político, ele é extremamente importante para as instituições democráticas, para o exercício da democracia. Então, eu dou destaque já para a primeira sessão, que acontece amanhã, a partir das 14 horas. Nós temos uma matéria eleitoral, 2 matérias eleitorais previstas na pauta. Uma é uma ação direta de inconstitucionalidade, em que o Supremo irá se debruçar sobre o referendo de uma liminar que tratou sobre as federações partidárias. O ministro relator, ele determinou que essas federações elas só poderiam ser registradas até 6 meses antes das eleições. Esse prazo vai até o dia 1º de março. Ele acabou suspendendo o trecho da lei dos partidos políticos e isso será, então, objeto de análise pelos ministros do Supremo Tribunal Federal logo na sessão de amanhã. Além disso, também temos uma ação direta de inconstitucionalidade que foi apresentada pela Associação Nacional dos Jornais, também questionando uma restrição que foi imposta pela Lei das Eleições quanto à veiculação de propaganda eleitoral paga. Na ação, eles argumentam, inclusive, a importância, né, dos instrumentos, dos veículos de comunicação nesse momento político, né, de disputa eleitoral, e eles pedem, então, que o Supremo se manifeste sobre a constitucionalidade dessa restrição às propagandas eleitorais pagas em veículos de comunicação impresso. Mas, além disso, Rafa, a gente tem um tema muito importante para a pauta de amanhã, que é a continuidade do julgamento da ADPF das favelas, que vai tratar aí de explicações que foram solicitadas, né, em relação à liminar do ministro Edson Fachin, que suspendeu as operações policiais visando a diminuição da violência e da letalidade policial nas operações nas favelas do Rio de Janeiro. Então, nós já temos 2 votos, o voto do ministro Edson Fachin e também o voto do ministro Alexandre de Moraes, que acompanhou em parte o relator. Maravilha, Gi. Infelizmente o nosso tempo é curto, tem tanta coisa que deve ser julgada esse ano, né? O presidente destacou agora na abertura a manutenção dessa agenda, né, da estabilidade democrática, a preservação das instituições, direitos à saúde, a preservação de direitos humanos, estabilidade, muita coisa pela frente. A gente vai contando ao longo das próximas edições do jornal. Gi, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Ótima tarde para você. Boa tarde.